vídeo de hoje é sobre a Ferbasa. Todo mundo fala que a Ferbasa é uma excelente empresa, mas nos anos de 2023 e 2024, o preço de suas ações despencou, caiu mais de 40%. Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira da Ferbasa e vou responder a seguinte pergunta: será que em 2025 o preço da ação da Ferbasa vai se recuperar? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like e bora pro vídeo. E a Ferbasa foi fundada em 1961 e hoje ela é líder nacional na produção de ferro-ligas e única produtora integrada de ferro-cromo nas Américas. A Ferbasa possui um ciclo de produção integrado e verticalizado. E o que quer dizer isso? Quando falamos que a Ferbasa é uma produtora integrada, isso quer dizer que a empresa controla todas as etapas do processo de produção, desde a extração da matéria-prima, que no caso é o minério de cromo, até a produção e comercialização do produto final, que é o ferro-cromo. O principal ramo de negócio da Ferbasa é a metalurgia, e o seu portfólio é composto por diversas ligas de ferro-cromo e ferro-silício. Estes produtos são destinados principalmente ao setor siderúrgico, para a fabricação de aços inoxidáveis e aços especiais. A empresa atende o mercado nacional e também atende países como a China, Japão, Estados Unidos e União Europeia. No segmento de mineração, a Ferbasa conta com diversas unidades. Ela possui uma mina subterrânea de minério de cromo no Vale do Jacurici, no município de Andorinha, na Bahia. Ela possui uma mina a céu aberto em Campo Formoso, na Bahia, duas minas de quartzo localizadas em Tucano e Ipirá, na Bahia, e uma mina de calcário de altíssima qualidade em Euclides da Cunha, também na Bahia. A produção de minérios é direcionada quase que em sua totalidade à unidade metalúrgica localizada em Pojuca, na Bahia, onde são produzidos as ferroligas em 14 fornos elétricos. E por falar em fornos elétricos, a Ferbasa é uma grande consumidora de energia elétrica. E por isso ela adquiriu o complexo eólico de Guirapá, que fica localizado no sudoeste da Bahia, e possui um potencial de aproximadamente 170 MW de capacidade instalada. Já na área florestal, a Ferbasa possui 64 mil hectares, dos quais 25 mil são plantados com florestas renováveis de eucalipto. O remanescente engloba áreas florestais protegidas. E é de suas florestas que a Ferbasa extrai a fonte de matéria-prima para o biorredutor, utilizado pela empresa na transformação dos minérios de ferro-liga. Vamos falar um pouquinho agora da base acionária. A Ferbasa foi fundada lá em 1961 pelo engenheiro José Corgozinho. Em 1975, Corgozinho criou a Fundação José Carvalho. A fundação hoje é o principal acionista da empresa, possuindo 98,8% das ações ordinárias da empresa, que é, no caso, a FESA 3. É por isso que a FESA 3 não tem liquidez. Se você quer ser um acionista da Ferbasa, você tem que procurar a FESA 4, que são as ações preferenciais. Vamos falar um pouquinho de dividendos. A Ferbasa possui uma característica de forte geração de caixa e baixa necessidade de investimentos. E essas características facilitam o pagamento de dividendos. A Ferbasa estabelece como o mínimo a distribuição de 25% de seu lucro líquido como uma forma de proventos. E o que a gente pode observar, se nós fizermos um corte de 2013 para 2024, é que ela paga dividendos todos os anos. São dividendos voláteis, né? Por exemplo, em 2013 ela pagou somente 1,4%, mas em 2016 ela pagou 10,3%. Em 2022 ela pagou 10,2%. No ano passado ela pagou algo em torno de 5,7%. Então é uma empresa que tem uma característica cíclica? Tem, e por isso seus resultados também são cíclicos, e logo seus dividendos também serão cíclicos. Mas o importante aqui, nesse sentido, é que ela paga dividendo todos os anos, né? Ou seja, ela teve lucro todos os anos, e isso é legal. Em relação à distribuição do faturamento por tipo de produto, nós temos uma concentração muito grande
em ferroligas, atingindo praticamente 93% do faturamento. A energia é responsável por 4,8%. E outros produtos que englobam a cromita, a cal, a microsílica, madeira e escórias, algo em torno de 2,5%. 52% do faturamento da Ferbasa vem do Brasil e os outros 48% vem do mercado internacional. Então, é praticamente meio a meio. Nesse sentido, é bem bacana a diversificação da receita da Ferbasa. Em relação às tendências de mercado, até 2028, o mercado de ferro cromo deve crescer em torno de 8,8% ao ano. E é muita coisa esse crescimento. E esse forte crescimento é decorrente da tendência de expansão da utilização do aço inoxidável, em virtude do crescimento das indústrias automotivas, dos veículos elétricos, da geração de energia renovável e da construção civil. As ações da Ferbasa são negociadas através do ticket FESA 3 e FESA 4, mas o FESA 3 não tem liquidez nenhuma. E o FESA 4 tem uma liquidez bem baixinha, em torno de 2,4 milhões de reais. É importante a gente observar que a Ferbasa não tem tag along. E o que é tag along? O tag along garante que os acionistas minoritários tenham o direito de vender as suas ações pelo mesmo preço que o acionista controlador recebeu pelas suas. O indicador beta da Ferbasa é 1,29. Só para lembrar, o que significa indicador beta? O indicador beta estabelece uma correlação entre o preço da ação e o benchmark, que no caso é o Ibovespa. Então, espera-se que a cada 1% que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, a Ferbasa se movimente em 1,29. A volatilidade da empresa está estimada em 29,84%. Bora fazer a avaliação econômico-financeira da Ferbasa. Quem conhece o canal sabe que eu utilizo aí a análise dinâmica de balanço. E o que é isso? Eu pego o balanço inteiro da empresa, as suas 200, 300 contas, e consolido em 3 contas: o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E eu fiz isso para os anos de 2018 até o último balancete disponível, que é o de setembro de 2024, né? Aqui eu gosto de fazer um gráfico de blocos, só para a gente entender que bicho que é esse que é a Ferbasa, né? Que empresa que é essa, qual que é a estrutura de capital dela. E a gente percebe uma empresa ok, uma empresa muito bacana. Ela tem um capital de giro muito elevado, né? 1 bilhão 250 milhões. E ela tem uma necessidade de capital de giro bem baixa, menos da metade do seu capital de giro, né? Em torno de 560 milhões de reais. Então o que acontece? Como o capital de giro é de 1,2 bi e a necessidade de capital de giro é só de 560 milhões, ela tem 690 milhões em tesouraria. Então é uma empresa muito líquida, né? E se a gente observar a evolução dos indicadores de 2018 para cá, nós vamos perceber o quê? Que o capital de giro ele vem crescendo de uma forma muito forte, né? Saindo de 550 milhões, indo para 1,2 bilhões. E a necessidade de capital de giro cresceu, mas cresceu de forma muito simples, né? Saindo de 300 milhões, indo para 550. Ela nem dobrou, né? O saldo de tesouraria, por sua vez, ele cresce de forma muito forte também. A gente consegue perceber isso quando nós avaliamos o gráfico, né? Eu gosto do gráfico porque o gráfico deixa as tendências de uma forma muito natural e de uma forma muito clara, né? Então o que a gente percebe aqui? Olha o capital de giro, que é a linha de azul, subindo, né, enormemente, né, batendo 1,2 bilhões de reais. Ele é soberano, ele está lá em cima, lá no céu, né? E você tem um saldo de tesouraria que ele é maior do que sua necessidade de capital de giro, né? O saldo de tesouraria está em torno de 690 milhões e o capital de giro em torno de 560 milhões, né? Então o que você percebe? Uma empresa muito bem administrada sob o ponto de vista econômico-financeiro. E só lembrando, se ela é bem administrada aqui, é porque ela tem uma operação muito boa, muito azeitadinha, né? Muito ajeitadinha, né? E é isso. Mas vamos olhar aqui os indicadores um por um, né? Em primeiro lugar, o saldo de tesouraria. A gente vê de fato, né, que ele tem um volume grande de dinheiro em caixa, né, mais de 470 milhões. Ele tem aí 360 milhões de reais em empréstimos de curto prazo, que é só chegar lá e converter para dinheiro quando a empresa precisar. E ela tem somente 138 milhões de empréstimos de curto prazo, né? Então, é uma empresa muito líquida e isso dá muita tranquilidade para a empresa.
a necessidade de capital de giro, olha só que coisa interessante. Em 2018 era de 302 milhões de reais, agora está em 559 milhões de reais. Então ela nem dobrou, E é mais interessante quando a gente pega a necessidade de capital de giro e compara com o faturamento, tá? Essa última linha aqui é o faturamento. Então em 2018 o faturamento era 1,3 bilhões e a necessidade de capital de giro 300 milhões. Agora, em 2023, o faturamento foi 2,4 bilhões, né? Então, olha só, a necessidade de capital de giro, ela subiu de 302 para 502, mas o faturamento subiu de 1,3 para 2,4. O que eu estou querendo dizer? Que a necessidade de capital de giro, ela não acompanhou o faturamento, ela cresceu muito menos. Isso significa o quê? Isso significa que a empresa fez uma boa gestão das suas contas de estoques, conta a receber, de valores a receber do circulante, de fornecedores. Ela fez uma boa gestão dessas contas, né? E isso fez com que a empresa não ficasse um pouco achatada em relação à necessidade de capital de giro, né? É bastante interessante. Sobre a questão do capital de giro, nós percebemos que essa é a famosa empresa galinha, né? Ou seja, sabe aquela história que a galinha enche o papo de grão em grão? É a Ferbasa. Olha só o capital de giro, né? De 550 milhões ela bateu para 1,250, mas não foi nada assim na paulada, foi uma coisa gradativa, né? E a gente percebe principalmente a conta de reservas de lucros, né? Olha aqui, saindo de 470 milhões de reais em 2018 e batendo aí 1,6 bilhões em setembro de 24, né? A gente tem que lembrar que essa é uma empresa que distribui 25% do lucro líquido, né? Então ela vai ter sim uma reserva crescente, né? Agora ela só tem reserva crescente porque ela dá lucro de forma crescente e consistente, né? Então a gente pega aí a reserva de lucros crescendo ao longo desses anos todos, o capital social também cresceu em torno de 200 e poucos milhões de reais, mas o que realmente colocou capital de giro na empresa são as reservas de lucros, né? São os lucros que não foram distribuídos, né? Então, isso aí evidencia, né? Dividendo é bom? É bom, mas a empresa tem sempre que determinar o ponto ótimo, né? Entre reter o lucro e dividir o lucro com seus acionistas, com seus investidores, né? Principalmente uma empresa que é cíclica, né? Como é o caso da Ferbasa. Em relação ao endividamento, né, é uma empresa aí que tem dívida líquida negativa, né, de 525 milhões de reais, e isso é muito bom, né? E o que significa isso? Isso significa que se ela pegar o caixa dela mais as aplicações financeiras, né, 460 com 360, que dá 800 e pouco, ela paga os seus empréstimos de curto e longo prazo e ainda sobra 525 milhões de reais, né? Então é uma empresa que tem uma posição, que tem um saldo de tesouraria alto, né? E tem uma dívida líquida negativa, o que é muito interessante também. Sob o ponto de vista do resultado, tem algumas coisas que a gente tem que deixar bem claro aqui, mas vamos lá. Nós vamos ver aqui o EBIT, né, que essa primeira parte aqui, o resultado operacional é o EBIT. E a gente vai ver que é uma empresa que teve um pulo no EBIT em 2021 e 2022, né? Ela tinha aí um EBIT em torno de 14% a 17%, né, nos anos 19 e 20, né? O ano de 23 teve um EBIT de algo em torno de 12,5%, 24 deve dar aí uns 10, 11%, mas os anos de 21 e 22 teve um EBIT muito bom, de 33% e 37%, né? Guarda esse número aqui, vamos guardar essa informação aqui, tá? O resultado financeiro, né? Agora nos últimos anos positivo, que era de se esperar, uma empresa que tem dívida líquida negativa, né? E o lucro líquido, né? Que é aquilo que eu queria conversar com vocês. Olha só, os anos de 21 e 22, um lucro líquido muito alto, em linha com o EBIT e depois despenca, né? Então o que você tem? Você tem um lucro líquido em torno de mais baixo nos anos anteriores, 19 e 20, você tem um pico de lucro líquido em 21 e 22, depois ele diminui, né? Mas por que acontece isso, né? Então vamos começar a investigar o CMV. O que a gente vai perceber? Que o CMV nos anos de 21 e 22 estava em torno de 56%. CMV é o custo da mercadoria vendida, né, gente? Estava em torno de 56%, 53, 56 aqui no mouse. E depois pulou para 75, 78. Sendo que antes também era na faixa de 70%, né? 72, 79. Então o que a gente percebe? Que nos anos de 2021 e 2022 o CMV despencou,
o lucro, né, o EBIT subiu, né, tanto aqui, e o lucro líquido também subiu. Então, assim, o que aconteceu com essa empresa? E aí eu fui mais um pouquinho a fundo, né? As vendas que está aqui no mouse aqui, elas sempre foram constantes, tá? 2020 ela vendeu 268 mil toneladas, depois 2021 272, então, ou seja, em linha. Agora em 2024 realmente o ano não fechou ainda, né? Quando a gente colocar aqui os dados do quarto trimestre, a gente vai conseguir mensurar de fato. Mas, em princípio, com os dados acumulados, está tendo uma perda aí de 7% no quantitativo. Tá? Mas o que é importante é o seguinte, os anos de 2021 e 2022, a quantidade de toneladas vendidas foi semelhante à de 20 e 23. Só que 2021 e 2022, né, foram os anos que ela teve lucro recorde, né, lá, 21 e 22, lucros de 26% e lucros de 34%, né? Então, e aqui a gente vai ver a questão do faturamento, que os anos de 22 e 23, que foi o pulo do faturamento, foi lá em cima, né? Então, se não é quantidade, é preço, né? Faturamento é preço vezes quantidade. Então, nos anos de 22 e 23, a empresa teve um faturamento muito elevado, né? E isso fez com que as suas margens de EBIT, né, disparassem, né? E o seu lucro líquido também disparasse, né? Mas por que aconteceu isso, né? Aí essa é outra conversa, né? Mas só para adiantar alguma coisa, 21, 22 é o pós-Covid, né? O pós-pico do Covid, né? Então, o que aconteceu em 21 e 22? Tiveram diversos problemas logísticos, houve uma disparada no preço das commodities, né? E aí o preço da Ferbasa acompanhou, né? E depois voltou ao normal, né? É isso que aconteceu. Se a gente pegar, inclusive, o preço da ação, fica muito claro, né? Olha aqui, os anos de 22 e 23, aqui é 22 e aqui é 23, olha aqui como é que a empresa, o preço da ação subiu horrores, né? Essa faixa toda aqui, né? E a partir de 23, quando o preço dos seus produtos começa a cair, né, o preço da ação cai. Então, o que acontece? O preço da ação acompanha o faturamento, né, acompanhou o lucro e ele subiu e depois ele desceu. Simples assim, é bem simples. E agora eu vou responder a pergunta. Será que o preço da Ferbasa, o preço da ação, vai subir ou vai cair? Eu tenho essa bola de cristal? Não, não tenho. Nem eu tenho essa bola de cristal, nem a turma da Ferbasa tem essa bola de cristal, ninguém no mundo tem. Talvez quem tem uma noçãozinha sejam os chineses, né, no planejamento estratégico que eles fazem lá, que conjuga aí várias questões, a questão de emissão de CO2, a questão de disponibilidade hídrica, a questão de disponibilidade material, enfim. Talvez eles tenham uma noção, nós não. Mas a gente pode construir um cenário e a gente pode tentar prever uma tendência, e é isso que a gente vai fazer. Nós vimos que a Ferbasa, em termos operacionais, é uma empresa muito ok, uma empresa muito interessante. Ela é líder nacional na produção de ferroligas. E ela é a única empresa integrada na produção de ferrocromo nas Américas. E o que significa isso? Significa que ela domina o processo de produção de uma forma completa. Da mina à entrega do produto, né? Passando pela metalurgia, pela energia, pelos ativos florestais, enfim, ela é uma empresa integrada, ela domina todo o processo. Nós vimos que a Ferbasa ela tem importantes ativos florestais, ela tem importantes ativos energéticos, né? Ela comprou agora há pouco tempo um complexo eólico na Bahia que tem capacidade de gerar até 170 megawatts. Nós vimos que é uma empresa que tem um faturamento muito concentrado na ferroligas, mas ela tem um negócio legal. O seu faturamento a nível de mercado interno e mercado externo, ele é muito pulverizado. 50% é Brasil e os outros 50% são destinados à exportação. E isso é bom porque mitiga o risco Brasil, né? Mitiga o risco América Latina. Isso é bem interessante. Nós vimos também que o mercado de ferrocromo ele tem uma tendência a crescer nos próximos anos a níveis aí de 8% ao ano. E isso é muito bom. E por que que é? Porque gera demanda. E preço é o encontro das duas curvas, oferta e demanda. Se você tem uma demanda crescente, isso é bom porque você alivia um pouco a pressão de diminuição de preço do produto vendido, né? Enfim, nesse sentido, é o que a gente tem para colocar em relação a termos operacionais. Em relação às questões financeiras, o que a gente viu? Nós vimos que é uma empresa muito líquida.
Uma empresa que tem uma liquidez muito alta. É uma empresa muito ok sob o ponto de vista dos indicadores dinâmicos. Ela tem um capital de giro aí estimado em 1,3 bilhões de reais. Ela tem uma necessidade de capital de giro muito pequenininha, né, em torno de 550 milhões. E ela tem muito dinheiro em caixa. Hoje ela tem mais de 700 milhões de reais de saldo de tesouraria. E isso faz com que a empresa não tenha dívida. A Ferbasa é uma empresa que tem dívida líquida negativa. Se ela pegar o seu caixa e as suas aplicações financeiras de curto prazo, ela quita os seus empréstimos de curto e longo prazo e ainda sobra 525 milhões de reais. E isso é muito legal, né? Agora, nós vimos que nos últimos anos ela tem um comportamento em relação ao seu desempenho meio errático, né? E o que é? O que aconteceu? Nos anos de 2021 e 2022, o EBIT dela foi acima de 30%. O lucro líquido foi acima de 25%. Ela teve resultados excepcionais. E por que ela teve esses resultados tão bons? Foi porque ela aumentou as vendas? Não. Nós vimos que a quantidade vendida foi praticamente constante, ela não alterou. O que aconteceu é que no pós-Covid, né, no pós-auge do Covid, que seria os anos de 21 e 22, você teve um aumento da demanda, você teve uma série de problemas logísticos, e aí o preço das commodities subiram, todos eles, né, e o preço do ferro-cromo foi junto. Como ela conseguiu manter a quantidade produzida, o faturamento explodiu, o EBIT explodiu, o lucro líquido foi fenomenal. Mas aí o que ela fez? Ela poderia simplesmente aumentar a distribuição de lucros, né? Pagar dividendos recordes, mas não, ela foi conservadora. Em 2021, ela distribuiu apenas 1,7% de dividendos. Isso dá um payout de 18%. Ela só distribuiu 18% dos seus lucros. Em 2022, que ela teve também um resultado muito bom, ela sim pagou dividendos na ordem de 10%. Mas ela respeitou aí o seu limite de payout de 30%. Né? Então o que acontece? É uma empresa que pegou 2 anos muito bons, que foram os anos de 21 e 22, capitalizou, melhorou a sua situação de caixa, né? O seu capital de giro explodiu, ela acumulou mais de 1 bilhão de reais em reservas de lucros, e isso é muito bom, porque deu envergadura financeira para a empresa. E aí o que aconteceu? Esses preços, né, do mercado internacional não se mostraram sustentáveis. O que aconteceu? Foi uma diminuição dos preços em 2023 e 2024. Em 2023, ela sim conseguiu manter a sua produção em termos quantitativos. Mas como o preço por tonelada diminuiu, o faturamento diminuiu. Em 2024, o preço continuou a cair, mas ela está perdendo vendas, né? Algo em torno de 7%. Ela vendeu menos 7% se for comparar 24 com 23. Então, fechando, vamos responder as 2 perguntas. A primeira pergunta era: qual a situação econômica financeira da Ferbasa? Olha, a situação econômica dela é muito boa. É uma empresa, sob o ponto de vista econômico financeiro, muito ok, muito legal. Dívida líquida negativa, EBIT condizente com a atividade. Ela teve 2 picos de EBIT de lucro líquido em 21 e 22, e agora o preço voltou ao normal. É um líquido o lucro que a empresa sempre deu. É um lucro ok, nem mais nem menos, mas é uma empresa bem administrada. Tem um CMV em torno de 75%, 76%, enfim. É uma empresa ok, administrada com um viés até conservador, eu diria, né? Se fosse uma empresa mais agressiva, quando chegou 2021 e 2022, que ela explodiu de faturar e de dar lucro, ela tinha distribuído o lucro praticamente todo. Existem inúmeras empresas da B3 que fazem isso. Ela não, ela foi conservadora. Distribuiu um pouquinho, não sabia o que vinha pela frente, segurou, aumentou as reservas de lucro, incorporou o seu capital de giro, ficou uma empresa mais ok do que ela já era anteriormente. Agora, a outra pergunta é uma pergunta delicada, que é a pergunta: será que o preço da ação da Ferbasa vai subir? Eu não sei. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: existe uma correlação muito grande entre o nível de atividade econômica no mundo, né, entre o preço das commodities, o preço da Ferroliga, o faturamento da Ferbasa, o seu EBIT, o seu lucro líquido e os seus dividendos. É isso. Para onde que vai o preço da Ferroliga, eu não sei. Aparentemente, o que a gente viveu em 2021 e 2022 foi um ponto fora da curva, né? Ali foram os anos do pós-Covid,
você teve toda uma distorção de consumo, de demanda, de oferta, de logística, e houve uma explosão nos preços das commodities em geral, e isso carregou o preço da Ferroliga, e isso trouxe um lucro muito grande para a empresa nesses 2 anos. E aí, o que aconteceu? Como o lucro subiu, o preço da ação acompanha o lucro. Depois disso, em 23 e 24, o preço da ação começou a cair. Por quê? Porque o preço da Ferroliga começou a diminuir, o faturamento começou a diminuir, a margem diminuiu, e é isso. Nós vimos o gráfico que mostra exatamente essa situação, né? A correlação entre o preço da ação e o seu resultado financeiro. Tudo leva a crer que no ano de 2025, ou seja, no curto prazo, é uma ação que vai andar de lado. Ela não vai explodir, não vai recuperar os 40% que ela perdeu em 2023 e 2024. Ela deve andar de lado. Mas, né, o Senhor é o tempo da razão. Vamos aguardar aí o que vai acontecer com o preço das commodities. Ninguém sabe. Tem que ficar atento. E é por isso que investir em empresas cíclicas é mais arriscado. Tu tem que entender para onde que vai o preço da commodity, que no caso impacta a empresa que você está avaliando, né? Onde vai o preço do aço, para onde vai o preço do minério. É difícil fazer essa leitura, ok? Mas enfim, para o curto prazo eu entendo que ela vai andar de lado. Para o longo prazo, ou seja, investimento de 2, 3, 4 anos, eu até acho que ela tem muita condição de recuperar esses 40% aí que ela deixou na mesa, ok? Espero ter ajudado, muito obrigado, fiquem com Deus.